Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas de Souza, aqui da IPI de Rolândia, e eu tô com você mais uma vez aqui na TV Cultura, canal 27.1, e nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Você conhece a Bíblia? Você sabe um pouco do que tem lá dentro daquele livro? Porque tem muita gente que pensa que se ler a Bíblia fica louco. Não fica louco, não. Pelo contrário, tira a loucura de muita gente, inclusive. Olha só, nós estamos falando do Novo Testamento. O Novo Testamento que tem 27 capítulos. E hoje nós vamos falar aqui a respeito da segunda carta de João. Porque dentro do Novo Testamento, né, lembra, nós temos os evangelhos, nós temos também o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas do apóstolo Paulo e temos cartas gerais. E nós estamos agora, então, na carta que escreveu o apóstolo João, na segunda carta. Nós falamos sobre a primeira e hoje nós vamos falar da segunda e depois ainda tem uma terceira carta que será o nosso próximo programa, tá bom? Você não deixe de acompanhar, estamos aqui na TV Cultura todos os dias, em 2 horários, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e às 1h30 da tarde. Segunda carta que João escreveu deixa eu falar para você, porque tem algumas informações que, vamos dizer assim, não são assim relevantes para a sua vida, né? Para você colocar em prática, mas para conhecimento da Bíblia, tudo é válido. Então, a segunda carta de João é o 24º livro do Novo Testamento. Isso é interessante porque nós temos 27. Isso quer dizer que ainda nós temos pela frente apenas 3, que será a terceira carta de João, a carta de Judas e depois o Apocalipse. Então fica aí ligado, porque realmente vai ser algo bem legal para a gente construir essas informações juntos, tá bom? Bom, vamos aqui então falar sobre essa segunda carta, que foi escrita ali pelo ano 90, 95 depois de Cristo. O apóstolo João escreveu essa carta e ele está fazendo um alerta também a falsos mestres. Pessoas que entravam dentro da igreja para dizer, olha, eu vim ensinar o evangelho de uma maneira que vocês precisam conhecer e saber. E com isso introduziam falsas doutrinas, falsos conhecimentos, deturpavam o conhecimento de Deus para as pessoas. E os apóstolos, a pregação do evangelho estava correndo já, né? Já estavam todos espalhados assim por vários lugares falando do evangelho de Jesus Cristo. As pessoas se convertiam e infelizmente algumas não se mantinham naquilo que tinham ouvido e aprendido. E por causa disso começavam a introduzir na igreja de Jesus uns ensinamentos estranhos. Bom, o apóstolo João, ele endereça essa carta, o seu destinatário é uma mulher. Alguns teólogos dizem, não, era para a igreja, mas ele diz claramente que é para uma mulher. Você quer ver como que ele começa? Ele diz assim, olha, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, mas também todos os que conhecem a verdade. Bom, quem seria essa senhora para quem ele escreve esta carta e também para os seus filhos? A gente não sabe exatamente, pode ser que fosse uma liderança da igreja, uma família que ele conheceu quando ele abriu aquela igreja, não sabemos. Mas o conteúdo da carta servia para aquela casa e para aquela família, servia para a igreja daquele tempo e serve para nós que estamos aqui também. Porque o apóstolo João está dizendo que falsos mestres estavam se introduzindo nas casas, sabe, esses pum, batendo nas portas, pedindo para ensinar a Bíblia e estavam falando coisas absurdas, especialmente concernentes, coisas ligadas à volta do Senhor Jesus. Porque todos nós estamos aguardando ansiosamente este retorno de Jesus. O Senhor Jesus prometeu que ele voltaria. Aonde está escrito isso? Em João 14. O próprio João disse isso em João 14, quando ele cita Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então ele diz, eu vou, mas eu vou voltar e eu vou levar vocês. Ele realmente foi. E no dia que ele foi, lá em Atos capítulo 1, os anjos estavam ali com ele e ele
some por entre as nuvens e os homens ficam atordoados, né? As pessoas ficam atordoadas olhando para o céu. Os anjos dizem, por que vocês estão olhando com esse rosto, com essa expressão? Porque esse que está indo, do mesmo jeito que está indo, voltará. Então o Senhor Jesus vai voltar. Quando ele vai voltar? Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 32, no 36 e em diante, ele fala assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente, única e exclusivamente o Pai Celestial. Só Deus sabe que dia vai ser esse. Mas ele deixou alguns sinais para que em nós, observando, pudéssemos chegar a algumas conclusões de quando estaria se aproximando este momento. E este momento está se aproximando mesmo. Isso é verdade. Então nós estamos aguardando, ansiosos, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que viria e ele virá. Você está preparado para esta volta? Há pessoas que ficam tão preocupadas com os sinais, preocupadas com como o mundo vai estar naquele período, que acabam esquecendo do principal. E sabe o que é o principal? Vigiar, orar. Eu sempre penso uma coisa, meu querido, minha querida, eu sempre penso que a gente precisa se preocupar com uma profecia básica. Jesus Cristo vai voltar. Ponto final. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Se só o Pai sabe e eu não sei, então será uma surpresa para mim? Mas eu tenho que estar preparado? Então eu vivo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu vivo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Martinho Lutero parece que me disse uma coisa bem interessante, que é assim, olha, vivamos hoje como se o Filho de Deus voltasse daqui a algumas horas. Vivamos o hoje, vivamos esse dia que estamos vivendo, vivamos o agora, como se o Filho de Deus voltasse algumas horas, porque uma hora dessas a gente acerta. Ou seja, se eu estiver esperando continuamente no Senhor, olha, eu não sei quando Ele volta, pode ser hoje, então eu vou viver a melhor vida que eu posso hoje, porque pode ser que amanhã não chegue. Então, ao invés de ficar estudando e se debruçando na questão escatológica, que é a doutrina das últimas coisas, se preocupe mais com a vida que você está praticando e não aprendendo. Às vezes a gente está tão cheio de conhecimento, mas não vive aquilo que a gente já sabe. A gente fica tão correndo atrás de saber, quando a gente não consegue proceder como o nosso Deus realmente se agradaria e traria vida e paz a nós e àqueles que nos cercam. Então o apóstolo João está dizendo uma coisa, ele fala algo pesado ali para aquela família. Ele diz assim, olha, se alguém vier na casa de vocês, bater na porta e apresentar uma outra doutrina além daquela que nós temos ensinado para vocês, não recebam essas pessoas em casa. Aí ele extrapola e ele diz, olha, na verdade, nem saúdem essas pessoas. Ou seja, nem cumprimenta. Passa de largo. Sabe aquela história assim? Se estiver passando uma calçada, pula para outra. Porque era perigoso que a igreja no seu início se enchesse de más informações, de informações ruins. E hoje a gente tem tantas fontes de informações para informação, são tantos caminhos, são tantos canais para que você possa chegar a conhecimento de coisas. Sabe, quando você está doente, você vai lá na internet e procura lá nos sites de pesquisa sobre remédios e acaba se automedicando e se prejudicando. Você acaba buscando em fontes incertas, duvidosas. Querido, se você não faria isso para o teu corpo, que vai curar hoje, mas amanhã tem outro desgaste, porque é assim que é a vida, né? O nosso corpo envelhece e tal, infelizmente, mas é a realidade. Por que nós não cuidaríamos da nossa alma, que é eterna? Querido, olha, a alma é a coisa mais importante que eu e você temos. Cuide bem da sua. Sabe, não busque em fontes desconhecidas, não busque em fontes duvidosas. Procure pessoas que você realmente pode confiar para se esclarecer sobre a tua vida, sobre a vida eterna, sobre os caminhos com Deus. Porque daqui a pouco todo esse mundo passa e o Senhor quer te entregar graça e não desgraça. Então, no nome de Jesus, ouça o alerta do apóstolo João. Se alguém está te levando uma doutrina que, quando conferida com a palavra de Deus, a Bíblia, não bate, você nem recebe essa pessoa em casa. Aliás, você nem vai saudá-la. Olha,
ele fala de um jeito que parece que está ensinando a gente a ser mal educado. Não precisa ser mal educado. Mas hoje a gente tem, porque naquele tempo era bem complicado. Hoje a gente pode ter, né, o respeito de dizer, olha, muito obrigado, eu agradeço muito o teu cuidado e querer me ajudar, mas eu já estou satisfeito com aquilo que eu tenho aprendido. É essa palavra de hoje, é essa palavra que o apóstolo João nos deixa. Tome cuidado, se preocupe com a vinda de Cristo, se prepare para ela, mas cuidado, com tanta informação, busque aquilo que vai realmente alimentar o teu coração no nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas de Souza da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont, 1075. Quer falar com a gente? Pode entrar em contato no telefone 43 30 15 27, também é o WhatsApp. Pode também entrar nas redes sociais da igreja IPI Rolândia. Você pode entrar nas redes sociais do programa Em Frente. Nunca esqueça que lá nas redes sociais o Em Frente se chama Em Frente Responde. Você tem que acrescentar a palavra responde se você for lá nas lupinhas de busca, tá bom? Então, no Facebook, Em Frente Responde. Lá no Instagram, Em Frente Responde. E no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Por favor, se inscreva agora. Você pode ir lá no Em Frente Responde, se inscreve no canal, aciona o sininho, pode curtir, não curtir, pode comentar e vai nos ajudar muito a melhorar esse programa para você. Que Deus te abençoe demais. Até o próximo, se Deus quiser. Não esquece que eu te amo em Jesus. Tchau, fica com Deus.